Olá, sejam bem-vindos a mais um JBA News. Nós vamos começar hoje uma série de apresentações e de conversas sobre a Lei de Liberdade Econômica. Essa lei já tem alguns anos, 4, 5 anos, mas ela é uma lei que ela é bastante importante, porque ela de fato trouxe um marco regulatório no Brasil de bastante liberdade para a atividade empresarial. Então, todos aqueles que estão na atividade empresarial no Brasil precisam saber e ter um bom conhecimento do conteúdo dessa lei, porque é uma lei federal, é uma lei de hierarquia muito alta e que ela tem muitos direitos para o empresário e para a sua atividade empresarial. Esta é uma lei que deve ser relembrada constantemente por aqueles que estão na atividade empresarial. Hoje, o primeiro assunto é um artigo dessa lei que fala dos direitos do particular na sua atividade empresarial. Um direito especificamente que eu quero falar, que é o direito do empresário ter um prazo definido para que seu pedido de liberação da sua atividade econômica seja liberado. Deixa eu falar isso de outra forma. Um dos principais problemas dos empresários é a demora nas licenças que os órgãos públicos levam para liberar as atividades econômicas. As licenças que eles precisam para fazerem as suas atividades. Às vezes não tem prazo e o empresário fica esperando. Então a lei veio trazer muita clareza que o empresário ele tem direito a ter um prazo de análise do seu pedido. Ou seja, a administração pública, o município, o Estado, a União, tem que lhe dar um prazo de análise quando ele fizer um pedido. E é esse o tópico de hoje. Eu quero começar lendo esse artigo da lei, que é o inciso 9 do artigo 3º. Ele é um pouco longo, mas vale a gente ler inteiro e depois eu vou esmiuçar. É direito do particular ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente o prazo máximo estipulado para análise do seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei. Então, de novo, o que esse artigo da lei quis trazer foi uma tranquilidade para o empresário para dizer o seguinte: empresário, se você protocolar o seu pedido com todos os elementos necessários no Estado, no órgão da administração pública, o órgão é obrigado a te dar um prazo máximo de análise. E se ele não te responder no prazo máximo que ele te deu, automaticamente a tua licença e a tua autorização estão concedidas. Com algumas exceções que eu vou falar lá embaixo. Vou falar algumas exceções que eu vou falar depois. Então, a lei tem essa previsão, deu esse direito, e veio depois um decreto do presidente da época, que é o decreto 10.178, que regulamentou como funciona esse processo. E como é que funciona o processo? O órgão da administração, município, estado ou federal, ele tem que listar as atividades econômicas e para cada atividade ele vai classificar como baixo risco, risco moderado ou alto risco, para cada uma delas. Nas atividades de baixo risco, automaticamente, essas atividades não precisam de aprovação prévia. Então, se o município, o Estado ou a União classificaram internamente que aquilo é baixo risco, é só protocolar o pedido para exercer a atividade e começar a atividade. E aí, cada atividade, cada município, Estado, vai dizer do que se trata. Se aquele órgão decidir que aquele risco é moderado, ele tem que criar um processo simplificado de análise. E se o processo for de alto risco, ele vai criar um procedimento detalhado de análise. De qualquer maneira, o que é importante? O prazo de resposta não pode ser superior a 60 dias. Ou seja, depois que o empresário protocolou o seu pedido, mesmo que a sua atividade seja de risco moderado ou de risco alto, o prazo de resposta do órgão público não pode ser superior a 2 meses. Se ele não responder em 2 meses, a autorização está automaticamente concedida. E aí a pergunta fica: e se o órgão, o município, o Estado, não soltarem essa regra, classificando as atividades de baixo risco, moderado ou alto risco? O decreto fala, enquanto eles não definirem, o prazo é 30 dias. E aí, se ele não responder em 30 dias, o pedido, a autorização é automática. Então, de fato, existe um sistema que está redondo. Se tem regra, o prazo máximo é 60 dias. E isso se não for atividade de baixo risco. Se for baixo risco, é autorizado automaticamente. Se não tiver a regra, a lei e o decreto definiram, o prazo é 30 dias.
não respondeu em 30 dias, está autorizado. Quais são as exceções dessas regras? Existem algumas. Eu vou citar algumas, por exemplo, questões tributárias. Tudo que envolve tributação não cabe nessas regras. Propriedade intelectual, eu peço um registro de marca, patente, não cabe 60 dias ou 30 dias, tem outros prazos. Licenças ambientais, também tem suas regras específicas de prazo. Qualquer regra que importe um compromisso financeiro da administração pública. Ou seja, a administração pública tem que pagar alguma coisa no particular. Também não entra nessa regra. Essas são exceções. Mas a regra geral é essa que eu falei. Muito obrigado e até a próxima.